Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa número 272 que vai ao ar no domingo, dia 10 de agosto de 2025. A todos os papais que me assistem, um feliz Dia dos Pais. Que vocês tenham um dia maravilhoso com os seus filhos e que vocês, filhos, saibam dar valor ao seu pai, caso tenha também, né? Porque tem pai que não presta, não vale nem a pena lembrar que é Dia dos Pais. Pessoal, sem mais delongas, hoje eu gostaria de comentar a portaria PGFN número 1684, que foi publicada agora, no finalzinho do mês de julho, e alterou, ampliando as regras sobre dispensa de garantia em processo tributário levado ao judiciário após a derrota no CARF por voto de qualidade. Lembra que efetivamente havia a discussão do voto de qualidade, se houvesse empate, se o voto de qualidade efetivamente deveria ser aplicado ou não. Durante algum tempo, o empate foi favorável ao contribuinte, o voto de qualidade voltou a vencer, voltou a ser relevante. Então, para achar uma solução com relação a isso, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional regulamentou a Lei 14.689 de 2023, que foi a lei do CARF, né? Por meio da portaria PGFN 95 de 2025. Essa foi publicada em janeiro de 2025. A Procuradoria da Fazenda Nacional, então, percebeu que essa portaria PGFN 95, ela efetivamente não respondia a todas as necessidades. E foi a portaria 1684 que trouxe aí uma ampliação e algumas benesses para o contribuinte. É importante lembrar que a lei 14.689 demorou muito tempo, né, para ser regulamentada. Ela é de 2023. A portaria da PGFN só foi regulamentada, só regulamentou a 14.689 em 2025. Ou seja, foi muito tempo sem regulamentação, né? Então foi muito tempo que o contribuinte ficou no limbo, sem saber exatamente qual seria o seu direito, né, no caso de voto de qualidade. Porque cá entre nós, né, se o contribuinte está no CARF, se o contribuinte perde por voto de qualidade, significa dizer que houve uma dúvida relevante com relação ao caso dele. Porque metade dos julgadores empatou com a outra metade. Ou seja, tecnicamente, o voto de qualidade é só aquele voto de esperneio, né? É o voto de que é o dono da bola. Porque se o cara é o dono da bola, ninguém joga futebol se ele não estiver jogando. O voto de qualidade do CARF não é nada diferente disso, né? Se você tem um órgão paritário com membros da Fazenda e membros dos contribuintes e há um empate, quer dizer que há uma dúvida relevante sobre o assunto. E se houver uma dúvida relevante sobre o assunto, nada mais justo que esse empate que gera dúvida seja favorável ao contribuinte. Assim foi até, enfim, assim foi não, né? É importante só lembrar que historicamente sempre existiu o voto de qualidade. Foi com a aprovação da lei da transação que isso efetivamente foi alterado, sendo um empate favorável ao contribuinte, e aí então veio a lei do CARF regulamentando, retornando com voto de qualidade e efetivamente trazendo essa possibilidade, né, já que havia dúvida do contribuinte, trazer uma garantia antecipada e evitar problemas futuros. Mas vamos lá. Não vou ficar aqui sendo repetitivo, porque todos vocês já devem ter ouvido Tributologia sobre esse assunto. Eu já comentei isso lá em 2023, comentei isso no início de 2025, e agora eu quero ir direto para a portaria PGFN 1684, tá? A grande verdade dos fatos é que, efetivamente, a portaria 95, né, de janeiro de 25, ela deixou muitos pontos pendentes, né? E agora a gente tem efetivamente uma regulamentação que é necessária, uma regulamentação que é fundamental e que efetivamente traz mais segurança jurídica, né? Por exemplo, o contribuinte perdeu no CARF voto de qualidade, teve uma liminar negada enquanto não havia regulamentação da Lei 14.689 de 2023. Nesse caso,
até janeiro de 25 era necessário pedir a dispensa de garantia no judiciário. E a grande maioria dos contribuintes não conseguia a dispensa de garantia. Agora, os contribuintes passam a ser dispensados, está expresso na regulamentação. Ou seja, eu perco no CARF, por voto de qualidade, eu posso pedir a dispensa de garantia no judiciário. Um outro ponto que não estava expresso, né, lá na portaria 95 de janeiro de 25, que agora está muito claro, é a possibilidade da apresentação de garantia apenas para a parte do débito. Ou seja, se o contribuinte comprovar que ele não possui capacidade de pagamento suficiente, ele pode apresentar a garantia apenas para a parte do débito. Então você percebe que agora a portaria ela está sendo... É como se a portaria de julho esclarecesse e complementasse a de janeiro, né? A portaria também prevê que o contribuinte pode pedir a dispensa de garantia assim que terminar o processo administrativo. Ele não precisa esperar mais a inscrição em dívida ativa, né? Isso dá mais celeridade, isso garante, né, a regularidade fiscal do contribuinte, porque efetivamente a lógica aqui é, se houve empate e voto de qualidade, o contribuinte pode ter alguma razão, então eu não posso obrigar esse cara a garantir, né? E então mantém a regularidade fiscal dele, né? Também foi introduzida a previsão de que a relação de bens penhoráveis se dá apenas na hipótese de decisão desfavorável de primeira instância e não a partir do requerimento inicial, reduzindo a burocracia, deixando isso muito claro, né? Então, e outro ponto que eu acho relevante, que como se fosse embargo de declaração isso aqui, né? Fica claro agora que basta que uma parte do crédito tenha sido decidido por voto de qualidade. Antes, não estava claro sobre a possibilidade de uma parte do crédito estar decidida por voto de qualidade, né? Agora, se uma parte do crédito for decidida por voto de qualidade, é possível pedir a dispensa proporcional. Então, eu tenho lá um auto de infração de 5 milhões, 4 foram por unanimidade e 1 milhão por voto de qualidade. Então, eu posso pedir a dispensa proporcional de garantia. Agora, não é, enfim, tudo um mar de rosas, não, né? Nós tivemos também uma alteração que foi a inclusão da exigência de regularidade fiscal com relação ao FGTS. Na verdade, antes, a exigência era só de regularidade fiscal com relação aos outros débitos exigíveis, né, pela União. Eu, particularmente, não gosto muito dessa exigência do FGTS, né? Porque essa exigência do FGTS não tem nada a ver com tributo. Exigir que o FGTS esteja em dia não tem muita relação. É o que eu falo, assim, a Fazenda ela avança muito bem, mas ela também tem um poder de limitar aquele direito do contribuinte de uma forma muito clara, né? Então essa exigência do FGTS, a meu ver, ela não tem pé nem cabeça, mas existe, né? Um outro ponto que eu achei relevante é a expressa possibilidade de soma das capacidades de pagamento se houver mais de um devedor, né? Então, a capacidade de pagamento ela vai ser levada em consideração a existência dos corresponsáveis no caso concreto. E aí você soma todo mundo e efetivamente verifica qual é a capacidade de pagamento da média, né? E agora também vai ser possível a substituição das garantias que foram aceitas no passado. Então, essa regulamentação, né, apesar de tardia, ela é boa. A discussão agora é: essas regras, elas são aplicáveis de forma retroativa? Esse é o ponto principal na minha cabeça aqui, né? Por quê? Teoricamente, são regras interpretativas e, a meu ver, nos termos do 106, inciso 1 do CTN, toda regra interpretativa é aplicada de forma retroativa. Eu acho que essas regras, por serem interpretativas e por serem mais benéficas, elas têm que ser aplicadas de forma retroativa, principalmente abrangendo não só o período até janeiro de 2025, né, que foi editada a primeira regulamentação incompleta, mas até mesmo
até a vigência da lei 14.689, lá em 2023. Porque efetivamente, repito, é uma regra interpretativa, né? A própria PGFN reconhece que a lógica dessa regulamentação é garantir que o contribuinte não fique sem certidão de regularidade fiscal. E efetivamente essa regra alterada, né, ela traz ali um pouco mais de sensatez e além de trazer um pouco mais de transparência. Particularmente eu vejo com muito bons olhos, eu vejo até mesmo uma efetivação da reforma tributária, né, que tem como pilares principais a transparência e a cooperação, princípios esses que foram introduzidos pela Emenda Constitucional 132 e estão expressos lá no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição. Então, essa regra, essa ampliação da regulamentação, ela traz um pouco dessa segurança, um pouco dessa cooperação entre as partes e um pouco dessa simplicidade e também transparência para que possa haver enfim, o recolhimento do tributo por parte do contribuinte e, ao mesmo tempo, possa haver o seu direito de defesa, o seu direito de contraditório. Bom, é isso. São esses os pontos principais. Esse foi o Tributologia de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso. Se você está ouvindo na sua principal plataforma de podcast, não deixe também de avaliar. Semanalmente estar aqui com vocês é sempre uma grande alegria. Um feliz Dia dos Pais, um ótimo domingo e até semana que vem. Beijo, galera. Tchau, tchau.